Olá, boa tarde, sou o professor Rogério. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Essa semana nós vamos dar continuidade aos temas que nós estávamos trabalhando nas semanas anteriores. Então, nós estamos trabalhando a questão do trabalho, né? Então, qual o conceito do trabalho, depois a história do trabalho e as transformações com o passar do tempo, né? De cada período histórico, desde a história primitiva até a Revolução Industrial. E hoje nós vamos ver, né, essa relação do trabalho aqui no Brasil. Então, como é que a história do Brasil ela vai se relacionar com as transformações das exigências do trabalho? Então, como é que o povo brasileiro vai se adequar com essas mudanças, né, essas mudanças tão, né, particulares? Levando em consideração, né, que o nosso país, né, ele foi colonizado e teve muita influência com os europeus. Então, então, nós vamos, né, começar a falar aqui um pouquinho, né, sobre essa questão da visão do trabalho, né, então, a história do trabalho do Brasil, né, as transições que levaram à formação do nosso povo. Né, então, eu usei essa imagem, que eu acho que é uma imagem emblemática na história do Brasil, que é a imagem da primeira missa, né, quando o europeu chega aqui e ele tem contato com o índio, porque a partir desse momento, tudo aquilo que houve o choque de duas realidades, duas formas de ver o mundo, e esse choque muitas vezes ele é mal compreendido, ou ele é visto apenas por um olhar eurocêntrico, né, focando, né, sobre a experiência do europeu, né, da exploração e da questão de que o europeu ele trouxe ao índio uma situação de modernidade, mas isso a gente vai ver que não é bem assim. Bem, então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar. Então, para a gente relembrar. Então, como vimos nas aulas anteriores, né? Então, o trabalho tem como função a busca de elementos básicos para o sustento do homem. Então, o ser humano, ele trabalha, desde quando ele deixou de ter uma vida, né, em cima das copas das árvores e começou a buscar elementos no solo, então ele teve que se organizar de uma forma mais vantajosa para conseguir esses recursos. Então, o trabalho coletivo era algo essencial. E com o passar do tempo, né, então, quando esses grupos vão se tornando mais maiores e vão se tornar cada vez mais hierarquizados, esse trabalho vai sendo modificado. E a relação desse trabalho também houve essa mudança, né, principalmente porque cada mudança ocorreu, né, em determinado período histórico, e isso vai mudando a sua transformação, né, a sua organização social, o seu caráter, né, de hierarquia. Então, essas transformações também se modificaram com a história, né, de nosso país em modelos distintos, mas que vai, né, ser a base para a formação do nosso povo e da nossa cultura. Bem, então, porque o trabalho ele começa, né, em si, muito antes mesmo do europeu chegar aqui. Só que o estudo do trabalho no nosso país ele tem muito a ver com o fim da escravidão. Né? Tanto é que no material didático de vocês podem perceber que a história do trabalho começa com o fim da escravidão e desconsidera aquilo que veio antes. Então, a gente vai falar um pouquinho do que veio antes para a gente entender como isso chegou àquele ponto. Bem, então, o escambo. Né? Então, o escambo, nós estudamos o escambo apenas com uma visão da nossa colonização, como se o índio, né, tivesse recebido o europeu, uma relação ingênua do índio. A gente vai ver que não foi bem assim. Bem, mas o escambo ele surge, né, com as primeiras trocas de produtos que os homens faziam desde quando ele começa a trabalhar a agricultura, de produzir excedentes. Então, quando sobra um determinado produto e o homem ele precisa de outros produtos para sobreviver, então ele vai fazer uma troca. Então, ele oferecia parte daquilo que ele tinha a mais pelo aquilo que ele precisava. Então, isso vai dar uma característica, né, a esse homem de uma forma de trocar elementos do estado natural por outros elementos. Então, isso vai ser uma troca justa. Nesse sistema, a própria mercadoria se tornava uma moeda, passando a representar também com a medida de valor e de riqueza, assim como acontece em civilizações mais simples. Então, a questão da troca como moeda. Então, quando você vai realizar uma troca, principalmente nas sociedades antigas, o comércio ele era feito a partir desse escambo da troca de um determinado produto por outro. Só que dependendo
da quantidade que aquele produto ele poderia ser realizado ou a sua procura, ele vai ter mais valor. Então, isso vai criando uma hierarquia dentro desses próprios produtos, né? Aquilo que nós vamos ver. Então, seguindo essa lógica, né, algumas mercadorias passaram a ter uma procura maior do que outras, tornando-se involuntariamente uma moeda daquele grupo. Então, no caso, né, nós temos os metais, nós temos o caso aqui da América pré-colombiana, nós temos o cacau. Então, tem alguns elementos, né, que vão ser tão cobiçados pelos outros povos que eles vão se tornar moeda, né, moeda para se trocar com outros produtos. Então, aqui nós temos uma obra, né, de um alto relevo romano, né, onde mostra, né, uma bancada de um mercado onde, né, uma pessoa está tentando trocar um produto com outro, né? Então, ali nós vemos uma relação de negociação. Então, dependendo do tipo de produto, você oferecia uma quantidade X e você recebia uma quantidade Y, que poderia ser maior ou menor, dependendo daquela necessidade daquele produto, né? Então, isso também é um ponto importante da gente, né, pensar aí nessa relação de troca. Bem, então, o escambo no Brasil, então, a chegada do europeu na costa do atual Brasil ficou marcado por relação, né, de troca entre nativos e os povos conquistadores. Assim, entre eles, né, trocavam produtos que os interessavam de uma forma mútua, né? Então, neste caso, os portugueses, os franceses, os holandeses ofereciam ferramentas e outros objetos ao índio, né? E o índio vai oferecer a eles a madeira, né, das mais variadas. Então, por que eu não coloquei apenas aí português? Né? Porque de 1500 até 1530 houve um vácuo. Então, os portugueses não queriam explorar o território brasileiro. Então, o índio se relacionou tanto com portugueses, tanto com franceses e os holandeses. Então, isso vai fazer com que o índio ele trocasse esses produtos, né, no caso, as facas, espelhos, pentes, entre outras coisas, com qualquer um europeu. Porque o índio não sabia distinguir quem era o português, quem era o francês, quem era o holandês. Então, o importante para o índio era manter essa relação. Então, uma das coisas também importante da gente frisar, né, que é importante da gente pensar, o índio, né, uma visão minimalista, né, vai falar que o índio ele tinha uma troca ingênua, porque trocar uma madeira, né, trocar um tronco de pau-brasil por um espelho ou por né, ou por um machado, ou por uma faca, era algo discrepante, né, ou era algo que vai gerar uma desvantagem muito grande ao índio. Mas, na verdade, não, porque o índio ele não dominava certas tecnologias. Então, ambos tinham interesse nessa troca, pois o índio não conhecia as novas tecnologias que os europeus vão apresentar, né, e o europeu desejava explorar esse território, né, o Brasil, com o mínimo de recursos humanos e recursos financeiros possíveis, porque o europeu ele não estava aqui disposto, o português não estava disposto a colonizar o Brasil, ele estava disposto a explorar o território. Né? Então, essa relação foi realizada até a invasão, né, no caso dos franceses, dos holandeses, e a introdução das grandes lavouras de cana no Nordeste, né, pois o nativo resistia à forma de trabalho imposta pelo colonizador. Então, no caso das grandes lavouras, principalmente em Pernambuco, né, então o índio ele resistia, ele não tinha dentro da sua cultura essa prática de trabalhar em grande escala, né? Então o índio ele trabalhava para o sustento diário. Então para ele essa questão de derrubar a mata para transformá-la em lavoura era algo contra a sua natureza. Então o índio ele vai resistir a esse tipo de prática e o índio vai fugir do europeu. Então isso vai provocar, no caso aí, né, uma mudança de planos, né? Por quê? Porque o Brasil precisava ser povoado e o Brasil precisava fazer com que as suas terras dessem fruto, produzisse o quê? Cana, produzisse açúcar, que é o tipo de produto mais importante naquele período ali. Então, mesmo assim, né, no atual sudeste e sul do Brasil, este modelo durou mais alguns séculos, assim formando aliança entre europeus e nativos. É que quando nós trabalhamos uma visão de trabalho no Brasil, nós confundimos algumas coisas. Nem na nossa colonização o Brasil ele foi colonizado de uma forma única. Então nós tínhamos dois Brasis, né, que alguns historiadores trabalham, que no Nordeste, no Norte e no Nordeste era um Brasil rico por conta do açúcar, por conta do extrativismo de alguns produtos do Norte, e o Sudeste, como tinha terras não tão férteis para a cana-de-açúcar e não encontrava-se
metais preciosos, como na América Espanhola, né? Então, esse modelo foi substituído, né? Assim, esse modelo não foi substituído no modelo do escambo. Então, era normal os europeus viverem junto com os índios, nessa relação de troca, né? O índio, como uma forma também de ter um potencial aliado, que era o europeu, ele oferecia as mulheres indígenas para o casamento do europeu. Então, era um acordo, né? Um acordo entre os dois lados. Então, aqui nós temos, né, uma visão aqui de uma gravura, né, que mostra como é que era essa relação. O índio levando a madeira para ser trocada com o europeu no litoral. Então, isso mostra, né, também alguns elementos que o índio ele vai incorporando a cultura europeia, no caso, no cinto do índio ali, ele tinha, né, um machado já, né, para retirar a madeira do litoral. Então, isso vai, né, causando essa relação de troca, de intercâmbio, que é importante a gente pensar. Bem, então, a escravidão. Então, a chegada do escravo africano foi devido à necessidade de uma grande demanda de trabalhadores na produção de açúcar, além de que a prática da agricultura em larga escala era realizada por estes povos, né, traficados para o Novo Mundo. Então, diferentemente do índio, então o africano ele já tinha uma noção de grandes plantações. Então, a questão do trabalho, né, entre o africano com a terra já era diferente, né? E o africano ele também nutria uma organização, né, de trabalho muito parecida que o europeu ele já realizava na Europa, né? A questão da escravidão, que era por conta de dívidas ou por prisioneiro de guerra. Só que aqui no Brasil ele vai deixar de ser escravo e vai passar a ser escravizado, né? Então, por que esse termo escravizado? Porque a pessoa ela vai perder a sua identidade, ela vai passar a ser uma mercadoria, ela vai passar a ser um produto, uma peça. E o escravizado no Brasil, ele ocupava uma grande parte da força produtiva no Brasil até o ano de 1888, né? Mas em diversos momentos, esses se revoltaram contra as suas condições. Então, a questão da escravidão no nosso país, né? Então, se nós formos levar em consideração a quantidade de pessoas que viviam no nosso território e como é que elas viviam, então, essas pessoas, o número era muito grande, e isso vai fazer com que elas tivessem uma representatividade na produção muito grande, mas também havia revoltas. Bem, então, a escravidão ela foi abolida no Brasil por pressão externas, né, de alguns grupos internos também, né, que buscavam a abolição da escravidão, né. Isso significou grandes mudanças, né, por seus descendentes dos cativos, né. Então essa questão assim, mesmo com o fim da escravidão não houve mudanças, né, para essa população ainda continuava sendo explorada e ocupando, né, cargos cada vez menores dentro do nosso território. Então aqui nós temos uma gravura, né, de um engenho de açúcar, né, como é que ele funcionava, os escravos como mercadoria, né, como mão de obras, né, barata para o senhor escravo lucrar cada vez mais. Bem, então o trabalho assalariado. Então, o trabalho assalariado também existia no Brasil nesse período aí, desde a colonização do Império e da República, mas não havia leis regulatórias. Então, questão de leis trabalhistas, horas máximas trabalhadas por dia, dias da semana, salário mínimo, então isso não existia. Então, a população que não era escrava na colônia e no Império sofria com as péssimas condições de trabalho. Mesmo sendo uma parcela pequena da população, esses viviam nas cidades e em pequenas propriedades rurais. Então, essas pessoas que trabalhavam, que tinham trabalho livre, elas eram exploradas muito, muito semelhante ao trabalho escravo, né? Então, mesmo sendo assalariados, essas pessoas, elas viviam, né? Elas tinham a sua vida, né, de uma certa forma, explorada pelos donos das terras, pelos grandes proprietários, entre outras coisas. Então, o processo do fim da escravidão levou à política da substituição dos negros por europeus e asiáticos, que estavam fugindo de seus países pela fome ou pelas perseguições políticas e religiosas. Então, quando nós falamos em século XIX, a Europa estava passando por um momento de mudanças. Então, a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, as perseguições religiosas que aconteciam, principalmente nos países, né, que eram de maioria protestante ou católico. Então, essa mudança nesse campo religioso e político, né, vai fazer com que essa população fuja, ela se refugie em outros territórios, buscando melhores condições de vida. Onde é esse local? No Brasil.
né? Então, aqui nós temos uma foto, né, da chegada dos europeus, né, principalmente de italianos no porto, né? Então, nós vimos as condições, né, dessas pessoas. Essas pessoas vinham para cá com o sonho de melhorar as condições de vida, mas muitas vezes esses sonhos eles eram frustrados pelas condições que eram encontradas aqui no nosso território. Bem, então há novas ideologias. Então, os trabalhadores que não contavam com uma legislação que os protegessem, né, protegesse seu direito, né, básicos na transição da modalidade escravagista para a assalariada. Então, muitos eram explorados por seus patrões que usavam de todas as formas para impor a sua vontade, podendo até usar de penas físicas e financeiras contra o trabalhador, fato que não havia uma legislação trabalhista. Então, no caso dos estrangeiros, então muitas vezes o dono da fazenda, o dono da fábrica, ele considerava que a passagem desse trabalhador ela era financiada pelo governo, só que o governo ele repassava esse valor para o dono do lugar onde aquelas pessoas iriam trabalhar. Então eles acreditavam que aquilo era uma dívida que eles teriam que pagar. E muitas vezes isso era que amarrava as pessoas na terra. Bem, então, os primeiros sindicatos surgem desde a necessidade de se lutar por direitos, diminuir a exploração do trabalhador, né, desse trabalhador, mas suas lideranças eram perseguidas e deportadas, né, por conta de suas atuações. Então, a questão, né, desses primeiros sindicatos no Brasil, né, então, sindicatos ligados principalmente às ideologias novas, né, novas na Europa, no caso, o socialismo, o anarquismo. Então, isso vai fazer com que essas lideranças fossem perseguidas e deportadas, elas eram voltadas ao seu país de origem. Então, as greves se tornaram cada dia maiores e assim o governo iniciou a criação das primeiras leis trabalhistas, fato que vamos acompanhar com mais detalhes nas próximas unidades. Então, a questão de greve, né? Então, a partir das primeiras décadas de 1910, aqui de 1900, né, do século XX no Brasil, movimentos, né, muitos deles inspirados, né, nessas novas ideologias vindo da Europa, né, principalmente pelos italianos, né, vai fazer com que movimentos trabalhistas surjam no nosso território. E isso vai desagradar uma parte da população que era beneficiada por esse trabalho. Então, aqui nós temos uma imagem, né, de uma greve aqui em São Paulo, em 1917, né, onde as pessoas lutavam pelos seus direitos. Nós podemos ver bandeiras negras, né, nesse lugar. Então, a bandeira negra era um símbolo do anarquismo. Então, era uma forma de você poder se manifestar e cobrar melhoria nas condições de trabalho dessas pessoas. Então, para a gente concluir aqui. Então, o trabalho, né, no Brasil foi, em muitos momentos, visando a exploração extrema da força produtiva, assim ocorrendo a escravidão durante grande parte da nossa história. Então, a escravidão ainda é uma ferida aberta na nossa história. E qual o maior problema disso, né? É que, mesmo depois do fim da escravidão, ainda há muita coisa a ser feita para não solucionar, mas nós temos que solucionar. Mas, no primeiro momento, é criar políticas públicas para melhorar a vida dessas pessoas, né? Dando condições, né, para que ela tenha um desenvolvimento mais digno e melhores oportunidades, né? Oportunidades democráticas dentro do mundo do trabalho. Então, com o fim da escravidão, ocorrendo políticas públicas para a substituição dessa mão de obra, assim a chegada dos imigrantes foi a base para essa nova etapa da história do Brasil. Então, a questão, né, que com o fim da escravidão, alguns pensadores, principalmente pensadores europeus, que tinham uma visão determinista, racista, ela vai ter uma projeção de que era preciso substituir essa mão de obra, porque o negro não tinha condições de trazer modernidade para o nosso território, então era preciso trazer europeu, substituir essa população. E isso vai dar início a uma nova etapa da história, mas a gente vai ver que isso não vai funcionar bem assim também. Bem, então as primeiras décadas do trabalho livre no Brasil ficaram marcadas pela exploração extrema, né? Então movimentos sindicais introduzidos pelos imigrantes, principalmente italianos, a repressão e a criação das primeiras leis trabalhistas foi o que marcou a história, né, do trabalho livre nas primeiras décadas. Então aqui, né, para a gente dar início, né, para fazer uma provocação, né? Então, trabalho, né? Para que o trabalho seja justo para todos, então é preciso ter uma legislação, um contrato, alguma coisa desse tipo. Qual o maior problema disso, né? Que nós estamos falando de uma balança, né, de um sistema que ele busca equalizar esse sistema.
né? Mas só que nós sabemos, né, que muitas vezes esse sistema ele vai pender para um lado do mais forte. É por isso que nós precisamos ter uma legislação específica, né, para esse fim, que é a legislação trabalhista. Então, gente, assim, né, nessa discussão que nós estávamos colocando aqui, que nós, né, falamos aqui até agora, tem muita coisa ainda para ser feita, tem muita coisa para ser analisada dentro do trabalho. O trabalho, assim, a relação de trabalho é algo dinâmico, né? Nós estamos falando de uma nova realidade, né? Hoje, né, quando a gente for falar de direitos trabalhistas, que são os temas das próximas aulas, nós vamos ver que a necessidade de ter uma regulamentação, ela é extrema, né? Nós somos um país que, durante quase 3 séculos, o Brasil ele viveu, né? A maior parte dos trabalhadores eram pessoas que eram presas a um dono. Então, a pessoa ela não era dona do seu próprio destino, ela dependia da vontade de outro. E quando isso foi mudado em 1888, não teve tantas mudanças assim. E isso é preciso da gente pensar na questão de como é que o trabalho vai sendo desenvolvido e como é que nós podemos fazer para que esse trabalho seja melhor organizado e melhor remunerado. Bem, gente, então, essa aula foi isso. Agradeço a todos, espero né, que vocês compreendam. Se aparecer alguma dúvida no meio do percurso, eu estou aqui à disposição. Espero a todos na próxima aula e até mais.